ainda temos tempo para olhar para os chamados movimentos cívicos de reflexão. E, Rui, vou-lhe pedir também para nos situar o porquê de fazer um partido e não apenas um grupo de reflexão, por exemplo. Já lá vou-lhe só pedir um minutinho para ligar com o que disse o professor António Costa Pinto, porque é muito importante. Hoje em dia, tomar a decisão de avançar para uma intervenção política é quase uma loucura. Eu, durante 20 anos de intervenção pública, nunca tive intervenção política ou partidária. Tive as mais variadas intervenções. Estes últimos 15 dias permitiram-me outra experiência diferente da que tenho ao longo destes 20 anos. E que tal? Eu, ao longo de 15 dias, nunca fui tão enxovalhado na blogosfera, nos artigos que vão saindo, nas críticas que ainda não fizemos nada, mas que já estão em cima da mesa, com uma violência e uma intensidade que nós que ainda estamos no princípio, porventura estranhamos, mas então imagino aqueles que estão na vida política há mais tempo e que vão acumulando este tipo de crítica sistemática e permanente e injusta, como também não tinha experimentado uma outra coisa, e deixe-me partilhar, parece um pormenor, mas que sinaliza a dificuldade da atividade política ou partidária em Portugal. Eu nunca tinha tido, ao longo destes 20 anos, dificuldade de arranjar uma sala para fazer uma reunião de esclarecimento, para explicar às pessoas, neste caso concreto, o que é o Movimento de Esperança Portugal. Com o Movimento de Esperança Portugal, por ser um projeto político ou partidário, as recusas de disponibilização de salas públicas são sistemáticas. Ainda ontem uma Câmara Municipal nos acabou de dizer não emprestamos. Como se a política fosse sarna, ou fosse uma peste, ou como se a atividade política fosse algo de perigoso. Mas vamos lá ver, Rui. O Rui Marques já esteve, de facto, em variedíssimos quadrantes e certamente as pessoas se lembram, ainda há bem pouco tempo participou aqui neste nosso programa enquanto alto comissário das minorias étnicas, portanto estava num outro conceito, mais na sociedade civil, chamemos-lhe assim. Porquê que de repente o Rui Marques deixa de ser o Rui Marques de há 15 dias? Por isto mesmo. É porque... Mas é por inveja? É por pura mesquinhez, é por achar que vocês também querem ir lá parar, seja esse lá o que no meu caso é particularmente engraçado, porque acabei de sair de uma função pública, de estatuto de subsecretário de Estado, achar que o meu desejo é regressar aí, não é? O ponto é este, é porque em termos cívicos, e falo em termos pessoais, mas muitas das pessoas, das 100 pessoas que hoje em dia estão a dinamizar o Movimento de Esperança Portugal, acontece o mesmo, porque em termos de consciência cívica, para mim chegou o momento de dizer: eu tenho que dar um passo. Neste sentido, não posso continuar a assistir a esta realidade e fazer o que toda a gente faz, que é ficar na bancada, dizendo que está tudo mal, que não há ninguém que se disponha a servir, mas mantendo na bancada com todo o conforto de ser independente, que é um conforto enorme, com todo o conforto de poder dizer e não fazer, e com todo o conforto de não ser alvo preferencial desta atitude. É por isso que vai fazer um partido e não um movimento de reflexão? E por mais um outro aspecto mais importante, é que um movimento cívico de reflexão não tem, primeiro é fundamental, é importante, a sociedade civil portuguesa precisa de movimentos cívicos a refletirem em diferentes matérias. E já temos alguns. Mas precisamos de muito mais, mas não tem a legitimidade dos votos. E, portanto, a diferença substancial entre um movimento cívico e um partido político é que um partido político vai mais além nas regras do jogo democrático, corre o risco de apresentar a sua proposta a eleições, dizendo aos portugueses: temos este projeto para Portugal, este conjunto de prioridades para desenvolver, concordam ou não concordam? E o resultado das eleições dá a legitimidade diferenciada, consoante o número de votos, àquela proposta. Ora, um movimento cívico nunca passa da opinião daquelas pessoas que desenvolvem essa tese, qualquer que ela seja, mas sem nunca terem ido a eleições. Mas que nunca deixam de dinamizar a democracia. E que volto a dizer que é fundamental. Que é fundamental. O ponto para nós, aquilo que nos fez avançar, é que nos parece importante, nesta altura, ir mais longe, arriscar mais, correr o risco de propor diretamente aos portugueses uma visão para Portugal, um conjunto de prioridades para o desenvolvimento do nosso país e fazê-lo segundo as regras democráticas, propondo a eleições e esperando com toda a tranquilidade, com toda a serenidade, qual é o verdicto dos portugueses. Porque realmente só aí vamos perceber se os portugueses queriam mais um partido ou não, se os portugueses acham bem as propostas do Movimento de Esperança Portugal ou não, que valor, peso específico é que lhe atribuem, só aí é que vamos perceber.